Você já se perguntou se o destino de alguém é definido pelo nascimento ou pelas escolhas? E se a inveja dentro de uma família pudesse mudar completamente o futuro de uma pessoa? A história de José, filho de Jacó, é marcada por esses dilemas. José era o favorito de seu pai, e isso não passou despercebido pelos seus irmãos. Jacó até fez para ele uma túnica especial, cheia de cores, um símbolo do amor e da preferência que despertava ciúmes intensos. Mas o que torna José ainda mais intrigante são os sonhos que ele compartilhou com a família. Sonhos em que os irmãos se curvavam diante dele. Sonhos que não eram apenas fantasias, mas, como veremos, prenúncios do que estava por vir. Esse ato de contar seus sonhos inflamou a inveja dos irmãos, transformando um ambiente familiar em um campo de tensão e conspiração. A traição começou a se desenhar. Os irmãos tramaram contra José, primeiro com palavras duras e depois com ações extremas. Uma ideia cruel tomou forma. Em vez de apenas magoá-lo, poderiam se livrar dele. Assim, José foi vendido a mercadores ismaelitas que passavam sendo levado para o Egito, um país distante e desconhecido, longe de sua família e de tudo o que conhecia. E aqui surge a grande questão: como um jovem, injustamente traído e lançado em um lugar estranho, conseguiria sobreviver? Seria o destino dele selado, ou haveria uma maneira de transformar tanto sofrimento em algo maior? É exatamente nesse ponto que a história de José nos desafia a refletir sobre perdão, resiliência e a intervenção divina na vida humana. Chegando ao Egito, José se tornou escravo na casa de Potifar, um oficial importante do faraó. Apesar da dor de estar longe da família, José manteve sua integridade e dedicação em tudo o que fazia. Sua fidelidade e competência não passaram despercebidas. Potifar logo percebeu que José era confiável e capaz, entregando-lhe responsabilidades significativas dentro de sua casa. No entanto, a vida de José na casa de Potifar não seria tranquila. A esposa de Potifar começou a observá-lo com interesse indevido, tentando seduzi-lo. José, fiel aos princípios e consciente de seu caráter, recusou a tentação repetidamente. Essa postura não agradou à mulher, que, frustrada, tramou contra ele. Num momento de mentira e manipulação, ela acusou José injustamente de tentar seduzi-la, levando-o a ser preso. Mesmo diante dessa acusação injusta, José não perdeu sua fé nem a esperança de que a verdade prevaleceria. Sua vida mostra que, às vezes, mesmo quando somos fiéis e justos, circunstâncias externas podem nos colocar em provações profundas. Mas a fidelidade e a integridade de José seriam justamente o que o prepararia para desafios maiores e para oportunidades que ninguém poderia imaginar. E é exatamente na prisão que o caráter de José começa a se destacar, revelando que, mesmo em meio à injustiça, a perseverança e a sabedoria podem abrir caminhos que parecem impossíveis. A história de José nos ensina que a adversidade, muitas vezes, é o terreno onde surgem as maiores virtudes. José, injustamente preso, encontrou-se em um lugar sombrio e hostil, onde muitos perdiam a esperança. Mas mesmo encarcerado, ele não perdeu sua fé nem seu senso de responsabilidade. Logo, sua integridade chamou a atenção do carcereiro, que o tratava com confiança, reconhecendo nele alguém digno de responsabilidades, mesmo na prisão. Durante esse período, José teve contato com 2 oficiais do faraó, o copeiro e o padeiro, que haviam ofendido o rei e foram presos. Ambos tiveram sonhos perturbadores, que os deixaram ansiosos e confusos. José, guiado por sua sabedoria e pela ajuda de Deus, ofereceu-se para interpretar os sonhos deles. Com precisão, revelou que o copeiro seria restaurado ao seu cargo e que o padeiro seria executado. Sua interpretação se cumpriu exatamente como previu.
Apesar disso, José permaneceu na prisão porque o copeiro, ao ser liberto, se esqueceu de interceder por ele diante de Faraó. Esse esquecimento poderia parecer um atraso cruel, mas na realidade preparava o terreno para o momento certo em que José seria chamado para algo muito maior. Essa fase da vida de José nos mostra que caráter, paciência e fidelidade têm valor mesmo quando ninguém está observando. Ele nos ensina que ser justo e íntegro não garante uma vida livre de sofrimentos, mas que essas virtudes são essenciais para que o bem maior se realize no tempo certo. Depois de algum tempo na prisão, o esquecimento do copeiro parecia selar o destino de José, mantendo-o isolado do mundo exterior. Mas a providência divina tinha outros planos. Alguns anos depois, o faraó teve sonhos que o deixaram profundamente perturbado. 7 vacas gordas, devoradas por 7 magras, e 7 espigas cheias consumidas por 7 murchas. Ninguém no reino conseguia interpretar esses sonhos. Foi então que o copeiro lembrou-se de José e contou ao faraó sobre o jovem que havia interpretado seus próprios sonhos na prisão. José foi imediatamente chamado à presença do rei. Com humildade e confiança, explicou que os sonhos eram mensagens de Deus, prevendo 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome em toda a terra do Egito. Além de interpretar, José apresentou um plano estratégico: armazenar os excedentes durante os anos de abundância, garantindo reservas para enfrentar a fome que se aproximava. Sua visão e sabedoria impressionaram tanto o faraó que José não apenas ganhou confiança, mas foi elevado ao segundo posto mais importante do Egito, tornando-se governador e administrador de toda a terra. Esse momento mostra que, mesmo quando o mundo parece injusto e cruel, oportunidades extraordinárias podem surgir. A fidelidade e a paciência de José foram recompensadas, e sua capacidade de transformar visão em ação salvou milhares de vidas, incluindo as de sua própria família. Agora, como governador do Egito, José assumiu uma responsabilidade monumental. Ele supervisionou a coleta e armazenamento de alimentos durante os 7 anos de abundância, transformando a terra em um armazém de provisões. Cada grão, cada animal e cada recurso foi contabilizado e guardado com precisão, demonstrando sua incrível capacidade administrativa e visão estratégica. Quando os 7 anos de fartura terminaram, a fome começou a se espalhar não apenas pelo Egito, mas também pelas nações vizinhas. Pessoas de terras distantes vinham ao Egito em busca de alimento, e o país que antes conhecia escassez tornou-se um refúgio seguro graças à sabedoria de José. Ele negociava com justiça, vendendo mantimentos, mas sempre com o objetivo de salvar vidas e manter a ordem. Enquanto isso, na terra de Canaã, a fome também atingia sua família. Ele não apenas salvou um país da fome, mas também preparou o cenário para que antigos conflitos familiares fossem resolvidos de maneira inesperada e providencial. A fome continuava a assolar a terra, e Jacó enviou seus filhos ao Egito em busca de alimento, deixando Benjamim, o mais jovem, em casa. Ao chegarem, os irmãos se depararam com um Egito estranho e poderoso, sem imaginar que José, o irmão que haviam traído anos antes, agora governava o país. José os reconheceu imediatamente, mas manteve sua identidade em segredo. Ele decidiu testar seus irmãos para descobrir se haviam mudado desde a traição. Acusou-os de espionagem e exigiu que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, como prova de honestidade. Além disso, reteve Simeão como refém, para assegurar que cumprissem suas instruções. Durante essas interações, José observava atentamente as atitudes e reações de cada irmão. Seu objetivo não era apenas castigar, mas avaliar se ainda havia arrependimento e transformação em seus corações. O clima entre eles oscilava entre medo, culpa e lembranças do passado.
mostrando como as escolhas feitas anos antes ainda tinham consequências profundas. Essa primeira viagem dos irmãos ao Egito revela a inteligência e a paciência de José. Ele sabia que a reconciliação verdadeira exige tempo, discernimento e provas de mudança. Ao mesmo tempo, a narrativa nos lembra que a justiça e o perdão muitas vezes caminham lado a lado, e que até situações dolorosas podem se tornar oportunidades para a restauração e o aprendizado. A fome persistia, e Jacó, relutante, finalmente permitiu que Benjamim, seu filho mais novo e amado, fosse enviado ao Egito junto com seus irmãos. Para José, esse era o momento decisivo. Ele podia finalmente avaliar a sinceridade e o arrependimento de seus irmãos. José os recebeu com grande cordialidade, organizando um banquete e tratando Benjamim com especial atenção, o que despertou ciúmes e espanto entre os irmãos. Durante a refeição, José continuava seus testes de maneira sutil, observando as atitudes de cada um, procurando sinais de mudança e honestidade. O teste final consistiu em colocar sua taça de prata no saco de Benjamim. Quando a taça foi descoberta, os irmãos entraram em desespero. José então os confrontou, mas ainda não se revelou. Nesse momento, Judá assumiu responsabilidade e se ofereceu para ficar no lugar de Benjamim, mostrando coragem e amor fraternal. Essa fase da história revela a profundidade emocional e a paciência de José. Ele não buscava vingança, mas sim justiça e reconciliação. Cada ação e reação dos irmãos preparava o terreno para um reencontro que não apenas curaria antigas feridas, mas também fortaleceria os laços familiares sob uma nova perspectiva de perdão, amor e maturidade. O momento que todos esperavam finalmente chegou. José, vendo a coragem e o amor fraternal de Judá, não conseguiu mais conter suas emoções. Ele se revelou aos irmãos, mostrando seu rosto e dizendo: "Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito." O choque e o medo imediatamente tomaram conta deles, pois lembravam-se claramente da traição do passado. José, porém, não buscou vingança. Pelo contrário, falou com compaixão e perdão. Ele explicou que, apesar de tudo que sofreram e fizeram, Deus havia usado cada circunstância para o bem, salvando muitas vidas e garantindo a sobrevivência da família. Esse momento foi uma demonstração de que, mesmo a partir de injustiças e traições, o perdão e a providência divina podem transformar a dor em bênção. Os irmãos, aliviados e emocionados, abraçaram José e lágrimas de alegria e arrependimento marcaram o reencontro. A reconciliação foi completa. E a família começou a perceber que rancor e ódio não têm lugar diante do amor e da misericórdia. Essa revelação nos ensina sobre paciência, sabedoria e a força transformadora do perdão. José mostra que compreender o propósito por trás das provações é essencial e que o verdadeiro poder não está na vingança, mas na habilidade de reconciliar, restaurar e proteger aqueles que amamos. Após se revelar aos irmãos, José não parou por aí. Ele enviou mensagens a Jacó, informando que estava vivo e convidando toda a família para se mudar ao Egito, onde haveria alimento e segurança durante os anos de fome. A notícia trouxe imensa alegria e esperança a Jacó, que com cautela e confiança decidiu levar toda a sua família à terra do Egito. O reencontro entre José e seu pai foi emocionante. Jacó abraçou José com lágrimas de alegria, reconhecendo que, mesmo diante de tanta dor e separação, Deus havia preservado a vida de seu filho e os preparara para uma nova etapa. A família se estabeleceu na terra de Gósen, prosperando sob a proteção e sabedoria de José. Os irmãos também tiveram tempo para refletir sobre seus erros passados e receberam o perdão de José, selando uma reconciliação duradoura. A história mostra que, apesar de traições e injustiças, a integridade, a fé e a misericórdia
podem restaurar relacionamentos e criar oportunidades inesperadas. Esse momento final da reunião familiar destaca o poder do perdão, a importância da unidade e como Deus pode transformar situações aparentemente trágicas em bênçãos duradouras. José, de escravo traído a governador, tornou-se o salvador não apenas de sua família, mas de toda uma nação. A história de José chega ao seu desfecho com lições profundas. Ele continuou a governar o Egito com sabedoria, garantindo que sua família e muitas outras pessoas sobrevivessem à fome. Jacó abençoou cada um de seus filhos antes de morrer, reconhecendo o papel de José como líder e protetor da família. Anos depois, José também faleceu, deixando um legado de perdão, fé e resiliência. Essa narrativa nos faz refletir. Você conseguiria perdoar aqueles que te traíram profundamente? Conseguiria transformar dor em oportunidade, assim como José? Quantas vezes a paciência e a integridade podem abrir caminhos que parecem impossíveis? A história nos mostra que até as situações mais injustas podem ser usadas para um propósito maior, quando mantemos fé e sabedoria. Se você se emocionou ou se inspirou com a trajetória de José, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essa história incrível. Queremos saber sua opinião. Comente abaixo o que você achou da história de José, se você se identificou com algum momento ou se já passou por situações em que precisou perdoar alguém. Não esqueça, cada desafio pode ser uma oportunidade disfarçada. E a história de José nos ensina que a fé, a coragem e o perdão têm o poder de transformar vidas.